Muito obrigado, Cristina, pelo convite, que muito me honra, e agradeço a todos vocês que participam conosco nessa tarde para mim, né? E eu espero adentrar o seu coração, que possamos aproveitar bem esses momentos em que vamos refletir um pouco sobre as palavras de nosso Senhor. Eu estou aqui de uma fazenda no interior de Minas. Eu Opa, estou aqui na fazenda da minha irmã, então eu gostaria até de estar num Chromebook, na, num, num outro aparelho, né? Mas eu estou aproveitando aqui no celular, porque o meu notebook ficou em casa. mas tá ótima a Mas imagem no mas celular, está bom, Juliano, tá né? boa. Uhum, tá tudo Está certo. ótimo, então. E certa vez me perguntaram se eu pudesse voltar no tempo e assistir algum fato, algum acontecimento da história da humanidade. Se eu pudesse assistir a alguma das maravilhas do mundo, a construção das pirâmides, enfim, o descobrimento da América, em qual momento da história da humanidade eu escolheria para assistir? E, sem dúvida nenhuma, eu respondi que eu gostaria de estar sentadinho naquela montanha, ouvindo o sermão do monte de nosso Senhor Jesus. Sem dúvida nenhuma, foi o momento mais iluminado da terra, porque ali nosso Senhor começa a implantar o amor na terra. Foi ali que ele começou o grande movimento que ainda está e ainda vai prosseguir esse movimento de implantação do amor na terra. Por que que ainda vai prosseguir? Porque Jesus ainda não conquistou a metade da população mundial. Então tem muita coisa, ainda muito terreno para ser semeado, não é? Assim, o Sermão da Montanha é a síntese do Evangelho de Jesus. E nós vamos observar que todo o Evangelho de Jesus ele é de autoajuda, de uma valorização do ser humano impressionante. E, e eu fico pensando quem era o público que assistia o Sermão da Montanha. Certamente os ricos, poderosos, famosos não estavam ali. Quem era o público daquela montanha naquele dia? Ah, certamente doentes, desprezados, pessoas fracassadas, escravos, servos, desprezados pela sociedade, enfim, doentes, meretrizes. E qual a razão das pessoas saírem de perto de Jesus com o coração revolucionado? Por que que nosso Senhor não consta que ele distribuiu dinheiro para as pessoas? Não consta que ele arrumou emprego para ninguém. Não consta também que ele mudou a escala social de alguém. Jesus não mudou o mundo para ninguém. Jesus muda as pessoas para o mundo. Então, isso quer dizer o quê? Se nós estamos esperando uma situação melhor, se nós estamos esperando ter tudo na vida, ter saúde, que tudo esteja da melhor forma possível, para aí sim seguir Jesus ou se sentir bem, não é assim as coisas. Então, Jesus não mudou o mundo para ninguém. Jesus muda as pessoas para o mundo. A partir desse momento, a gente começa a ver o mundo de forma diferente. É essa a grande revolução que Jesus causava nas pessoas, sabe? E esses gênios da bondade certamente compreenderam muito bem Jesus. Francisco de Assis, Chico Xavier, Maria Teresa, são pessoas que começaram a ver o mundo de modo diferente. Então, qual a razão
principal das pessoas saírem de perto de Jesus com a alma renovada. Eu penso que as pessoas se sentiam amadas. Quando a gente se sente amado, o mundo parece mais bonito. Quando a gente ama e é amado, tudo fica bem. Então, o evangelho todo de Jesus é mostrando o quanto ele ama o ser humano, o quanto o céu se importa com a gente. Todas as parábolas, os milagres, os ensinamentos de Jesus é para mostrar que o céu se importa com a gente. O céu interfere nas nossas vidas para o nosso bem. Então, é isso que causava essa revolução íntima nas pessoas e elas revolucionaram o mundo. E hoje nós vamos ver um trechinho pequeno do Sermão da Montanha, em que você vai ver, todos nós poderemos ver, o que é se sentir valorizado. O recado de Jesus para cada um de nós, quando ele diz: você é o sal da terra. O que ele quer dizer com isso? Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Olha que coisa impressionante. Vamos ver então. Eu vou ler o texto e depois a gente comenta. São 4 versículos e depois a gente volta em cada frase. Porque uma frase de Jesus, ela dá um livro, dá uma palestra, né? Então, esses 4 versículos está logo depois das bem-aventuranças. As bem-aventuranças, o Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças. Quem poderia dizer palavras tão lindas? Bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados misericordiosos. Há só alguém celestial para dizer algo tão bonito, tão profundo. E esses 4 versículos das nossas reflexões da tarde, vocês vão ver como Jesus valoriza a cada um de nós. Eu fico encantado de ver a forma como Jesus nos mostra o seu amor. Então, eu vou ler aqui, ó. Nosso Senhor começa assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas coloca no velador, e assim dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Deus que está no céu. Muito bem. Por que Jesus diz que você é o sal da terra? Que eu sou o sal da terra? Qual será o recado que nosso Senhor está querendo dar? E o Evangelho ele é perfeito porque eu estou falando aqui hoje para vocês. A semana que vem, ou qualquer dia, qualquer outro que vier fazer as reflexões sobre o mesmo texto, ele vai ter um outro olhar, né? Então, o meu olhar sobre vós sois o sal da terra. Primeira coisa, você já parou para pensar o mundo sem sal? O mundo sem sal, o mundo fica sem sabor. Será que nosso Senhor não está dizendo para você, para mim, o mundo sem você fica sem graça? Então valorize-se. Jamais diga quem sou eu não sou nada, eu não sou ninguém. Não, você é sal da terra. Então, sem você, a sua família, o lugar onde você vive, fica sem graça. O mundo fica sem graça sem você. Olha, o primeiro recado que Jesus nos dá
sabe? Quantas vezes as pessoas ficam se diminuindo, né? E aí ele completa: se o sal for insípido, com que se há de salgar? Olha a percepção celestial de Jesus. Tem alguma coisa que substituiu o sal? Nada. Você pode usar vários temperos, mas o sal, não existe algo que substitui o sal. Será que nosso Senhor não está dizendo: ninguém substitui você? Você é único. Olha, aí ele diz: se o sal for insípido, ou seja, se o sal perder o sabor, será que Jesus não está dizendo: não perca a sua essência, o seu jeito de ser, o seu caráter? Não se venda, não deixe a sua essência perder o sabor, porque assim, de que vale viver? Você é único, você tem um único sabor, o seu DNA é único, a sua voz é única, a sua retina é única, a sua impressão digital é única. Então, não tem nada, ninguém neste mundo substitui você. E o que você veio fazer na Terra, ninguém fará por você. A sua missão é única nesse mundo. Então valorize-se. Olha, você é sal da terra. E o mundo sem você perde o sabor. Às vezes, por dificuldades financeiras, por uma dor, ou por um relacionamento que acaba, o meu amor foi embora. Quantas vezes as pessoas dizem: acabou minha vida, eu não tenho sentido para viver. Não, não faça isso. Nunca, por nada nesse mundo, não perca o seu sabor, a sua beleza, a sua essência divina. É isso que mais me fascina em Jesus, porque ele dizia do nosso valor. E o que ele disse certa vez: o que eu faço, vocês também farão, sabe? Então, naquele momento em que os homens queriam apedrejar aquela mulher, a pecadora, e ele não julga ninguém. Por quê? Porque ele sabe, ela não sabia, nem aqueles homens também não sabiam, mas ele sabia que ela um dia será como ele. Então ele sabe que eu, um dia seremos iguaizinhos a ele. Então nosso Senhor não olha como a gente é, ele olha como a gente será. Por isso ele nos ama profundamente. E assim a gente vai analisando qual outras qualidades do sal. Por exemplo, o sal veio, ele existe para dar sabor. Então, tudo que o sal entra em contato, ele melhora. Ele entra em contato com o arroz melhora. Ele entra em contato com o feijão melhora. Ele entra em contato com a carne melhora. Será que Jesus não está pedindo para a gente, com todas as pessoas que você entrar em contato, melhore essas pessoas? Olha, olha o recado. Melhore as pessoas, porque o mundo está repleto de pessoas que querem destruir uns aos outros, que diminuem, que criticam, que jogam pedra, que fofoca por trás. E nosso Senhor está pedindo: melhore as pessoas. Olha o recado. Assim, onde a gente trabalha, na família, num grupo, como vocês estão aí, que cada um melhore os outros, que as pessoas se sintam valorizadas com a sua presença, o incentivo, o aplauso, o apoio. É isso que cada um de nós devemos fazer ao outro. Porque todo mundo tem qualidade. Por exemplo, o arroz tem qualidade.
O feijão tem qualidade, a carne tem qualidade, mas quando o sal chega, eles melhoram. Será que a gente não pode fazer isso? Todo mundo tem qualidade. Todos dessa sala têm qualidade. Mas será que eu, participando, eu vou melhorar vocês? Esse é o nosso papel, né? Agora, uma outra coisa incrível. O sal, quando ele entra em contato com os alimentos, ele não quer fazer os alimentos ser sal. Ele não quer fazer o arroz virar sal. Ele não quer fazer a carne virar sal. Não. Agora, nós, o problema nosso é querer mudar as pessoas, sabe? A gente quer que as pessoas pensem igual a gente, que tenham os mesmos gostos. Porque senão, quantas vezes as pessoas criticam o outro porque ele pensa diferente, porque ele gosta de uma música diferente, porque ele tem uma religião diferente, sabe? Porque ele vai em alguns lugares diferentes dos nossos. E quantas vezes as pessoas criticam porque as pessoas são diferentes? O nosso papel, o seu papel, não é mudar as pessoas. Não. O nosso papel é melhorar as pessoas. Porque cada um tem que ser do jeito que é. Ninguém veio ao mundo mudar os outros. Nós viemos para melhorar. Assim, o papel do sal da terra, se a gente quiser seguir Jesus, é simplesmente melhorar as pessoas. E observe que o sal, quando ele entra em contato com os alimentos, ele se torna invisível. Já viu? Você vê o sal no arroz? Não. Você vê o sal na carne? Não vê. Será que a gente não consegue agir e ficar invisível? Ajudar e se esconder? Quantas vezes a gente vê as pessoas dizerem: poxa, eu ajudo a minha família, ajudo, e eles não reconhecem. Será que a gente quer ajudar ou aparecer? Será que a gente não consegue simplesmente ajudar? Esse é o nosso papel. Na casa espírita, meu Deus, eu faço isso, faço aquilo, faço outro, e ninguém reconhece. Você quer ajudar ou aparecer? Então, o convite do Cristo é aquele que a sua mão esquerda não faça o que vai da direita, sabe? Seja humilde, oculto, ajude e desapareça. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Não. Outra coisa muito, muito interessante do sal. Eu nunca vi, eu não sei aí, né, nos Estados Unidos, nós aqui mineiros, o brasileiro gosta muito do churrasco, né? Eu não sei aí nos Estados Unidos, mas eu nunca vi alguém chegar num churrasco e, por exemplo, comer aquela carne, prova aquela carne saborosa. Ele fala, gente, mas que carne deliciosa! Essa carne tá boa demais. Que sal, me dá a marca desse sal que vocês usaram aí, porque esse sal deve ser muito especial. Eu nunca vi isso. Você já viu? Hã? Eu nunca vi. Fala, gente, não, esse sal aí é especial, porque essa carne tá deliciosa. Eu nunca vi. Mas se alguém chega num churrasco, prova a carne e ela não tá legal, a pessoa fala o quê? Cadê o sal? Quer dizer que quando a coisa tá boa, ninguém lembra do sal. Mas quando a coisa tá ruim, todo mundo lembra do sal. Será que a gente não consegue ser assim? Vamos voltar à família. Ninguém lembra de você? Não tem problema, não. Não tem problema. Mas se um dia a família ficar ruim e as pessoas dizerem, chama ela é o equilíbrio da família. Isso é ser sal. Isso é ser sal. Assim, que a gente apareça para ajudar e não apareça
por vaidade. Que a gente sempre apareça, contribua para que as coisas, as pessoas melhorem. Isso é ser sal, né? Outra qualidade do sal. O sal, ele conserva os alimentos. Naquele tempo de Nosso Senhor, não existia geladeira, né? Então, a única forma de conservar os alimentos era usando sal. E até hoje, né? Até hoje, usa-se o sal para conservar os alimentos. Será que Nosso Senhor não está pedindo? Conserve as suas relações, os seus parentescos, as suas amizades. Conserve, que sejam duradouros os seus laços afetivos, não é? Assim, nós poderemos entender a comparação que Jesus fez de eu ser sal, você ser sal, né? E Nosso Senhor usava muito comparações. E aqui em Minas, por exemplo, a gente faz muita comparação. Se eu estou andando ao lado da Cristina e a Cristina anda, fica para trás, eu vou falar para ela: ô Cristina, anda, você está parecendo uma lesma, né? Eu vou falar isso para ela. E vocês vão entender a comparação, não vão? Não é? Então, Jesus fazia esse jogo de palavras, e até nas entrelinhas, a gente tentar buscar esse simbolismo que Nosso Senhor usava sempre. Quando ele usava coisas materiais da terra, mas na verdade ele trazia uma mensagem celestial, o grão de mostarda. Ele quer fazer algo celestial, né? Então, que a gente conserve, tal qual o sal, as nossas relações. Mas para isso, temos que entender um detalhe. Por exemplo, quando você vai fazer um arroz, eu não sei, aí nos Estados Unidos, se vocês comem muito arroz, né? Aqui, por exemplo, come, não é? Então você está lá preparando o arroz. Põe a água no arroz, ou o arroz na água, e dá uma misturada. Pega um pouquinho de sal, põe na água, prova. Você faz isso, Cristina? É assim? É? Então tá. Aí você prova, você fala, não, acho que tá faltando sal. Põe mais um pouquinho. Aí quando chega no ponto, você, opa, agora ficou bom. É assim que você faz? É, não é? Faz assim, não é? É, né? Então, eu acho que será que também nos nossos relacionamentos nós não temos que ter um limite? Olha, vai até aqui, porque se você põe muito sal lá no arroz, vai ficar ruim. Se você pôr pouco sal, fica sem graça. Então você vai até um limite para ficar ótimo. Nos nossos relacionamentos, Peter, por exemplo, vocês aí, pode ser o melhor amigo. Você não vai adentrando a casa do seu amigo e mexendo na geladeira. Já não pode fazer isso, não é? Porque senão vai estragar a relação. Acho que a única casa que a gente faz isso, a não ser a nossa, é a casa da mãe, né? A casa da mãe a gente faz, não é? Você vai voltar. Tá voltando? Voltou. Ah, tá. Ah, voltou. Que bom. Então, na casa da mãe, a gente entra, mexe na geladeira, come o que tem, mas na casa de ninguém a gente faz isso, porque ultrapassa o limite. E se ultrapassar o limite de respeito, nós vamos estragar as nossas relações. Então, olha como é importante entendermos o recado de nosso Senhor. Vós sois o sal da terra. Por isso que de vez em quando desce um salzinho lá do céu e vem um Francisco de Assis e dá sabor à vida de milhões de pessoas. Ah, como é bom! Vai, desce um salzinho de lá e vem uma Madre Teresa. Olha,
A gente olhando a biografia, a vida dessas pessoas, dá um sabor na vida da gente. Poxa, a vida, o mundo ainda tem jeito. Então, essas pessoas dão sabor às nossas vidas. Mas aí você vai dizer, mas eu não sou Francisco de Assis. Realmente, ainda vai demorar um pouquinho para a gente ser, né? Mas a gente pode tocar o coração de um, de outro? Pode, pode. A gente pode tocar o coração de uma pessoa com um abraço, com carinho, com um livro, com um conselho. Isso tudo a gente pode fazer, né? Então, é o recado de Jesus com o sal da terra é as nossas atitudes pequenas. Nosso Senhor não disse, você é 50 quilos de sal, você é um caminhão de sal. Não, ele disse, vós sois o sal da terra, um grãozinho. A gente não consegue nem ser um grãozinho, acho que consegue. E ao longo de 70, 80, 90 anos de vida, dá para tocar um coraçãozinho aqui, um coraçãozinho ali. Dá, dá. Assim, voltando no início, não viemos mudar ninguém, não viemos mudar o mundo, viemos colaborar com o mundo, dar um sabor à vida das pessoas. Esse é o papel do sal da terra. E depois ele diz: vós sois a luz do mundo. A luz do mundo? Meu Deus! Jesus falou 7 vezes: eu sou. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão do céu. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois, eu sou a luz do mundo. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, e aí ele fala, você é a luz do mundo? Meu Deus, ele falou que eu sou luz do mundo. Mas será que a gente é igual a Jesus? Claro que não. Mas nós somos luz. Somos luz. Então, por nada nesse mundo, não se apague, não se deixe apagar. Você é luz. Lembre-se disso. Você tem uma essência divina. O mundo tentará te apagar. Se a gente cai em qualquer erro, meu Deus, a crítica, a pedrada, as pessoas vão querer destruir a gente. Podemos cair, podemos chorar, ser abandonados, fracassados em algum empreendimento, ser abandonados por um amor, mas não se apague. Não se apague. Podemos cair e arrastar no chão, chorar e sofrer, mas deixe essa luz acesa. Levante-se, reerga e recomece. Recomece. Não se apague. Quem te ama anda atrás da sua luz. Seus filhos, seus netos, pessoas que te amam. Então, é a autoajuda que nosso Senhor nos dá. Por isso, o impacto que ele causou na sociedade da época, o maior foi esse. Enquanto a sociedade, os doutores da lei, os sacerdotes marginalizavam o pecador, a meretriz, aquele que errou, Jesus não marginalizava, ao contrário, ele acolhia. E isso causava impacto, porque tem que condenar, tem que, até hoje, as religiões manda para o inferno, e Jesus faz o quê? Acolhe. Então, por quê? Porque condenar, castigar, não, não salva ninguém. Ao contrário, quando perdoa, quando dá uma oportunidade,
quando valoriza alguém, a pessoa ressurge. Olha seus filhos, quando você dá uma oportunidade para eles, e você diz, eu te amo, eu confio em você, eu sei que você não vai fazer isso mais. O ser se levanta. Então é esse o papel de Jesus. Não se apague de jeito nenhum. Se uma pessoa te abandonou e não te ama, mas nós temos 30 anos de casamento e essa pessoa me deixou. Uma pessoa não te quer. Tem muitos que te amam. E se tem uma lágrima na terra, tem uma lágrima no céu. Tem gente, tem espíritos, tem anjos que sorri quando você sorri, que chora quando você chora. Então, valorize-se. Você é único. Você é a luz do mundo. Ora, mas como assim? Luz? É essa luz aí que ilumina vocês? Será que Jesus está se referindo? Não, não é. É o amor que cada um de nós temos. Nós somos filhos de Deus. Eu não sou luz igual a Jesus, mas eu sou luz. Você é luz. Essa luz aí, quando Thomas Alva Edison inventou a lâmpada, ele iluminou a Terra. Abriu-se fábricas de lâmpada no mundo inteiro, não é? Então, se uma lâmpada dessa aí se queimar, qualquer um de vocês pode ir ali no supermercado e comprar uma lâmpada. Substitui na hora. E essa luz que a gente carrega? Não tem como roubar. Não tem como herdar. Não tem como comprar. Essa luz é divina, está dentro de você. Ela pode aumentar? Pode. Xavier tem uma luz maior do que a minha? Claro que tem, porque ele ama mais. Mas eu também sou luz, você é luz. Né? Então, essa luz, você vai deixar seus carros, suas casas, seus bens aos seus filhos. Mas essa luz aí não tem jeito. Não tem como você deixar para os seus filhos. Eu convivi 10 anos com o Chico Xavier. Almocei, jantei muitas e muitas vezes com ele. Posso dizer para vocês que todas as vezes que eu me aproximava do Chico, quando eu adentrava a sua cozinha, sentava ao lado dele para almoçar, eu começava a chorar. Era uma emoção muito grande. E todas as vezes que eu saía de perto de Jesus, do Chico, eu saía com uma vontade imensa de ser bom. Né? Falei, mas por que eu não sou bom desse jeito? Tinha como eu ir por trás do Chico, assim, nas costas dele, roubar um pouquinho do amor dele para mim? Não tem. Eu convivi 10 anos com ele. Não peguei um pouquinho do amor dele. Não tem jeito. Não tem. Você quer amar? Ama. Porque o amor só se aprende amando. Não tem outro jeito. Não tem curso de amor. Imagine a Cristina aí vai fazer. Olha, gente, nós vamos fazer aí um curso de perdão. Tá? Vai durar uns 3 meses. Quando a gente acabar esse curso, vocês vão ver como nós vamos estar perdoando todo mundo. Tem jeito? Tem jeito, gente? Não tem, né? Não tem. Ou então, nós vamos fazer um curso de amor. Nós vamos fazer um curso de amor. Esse dura mais, 6 meses. Quando acabar o curso, vocês estarão amando o mundo. Tem jeito? Não tem jeito. Não tem jeito. Não existe curso de amor, de paciência, de humildade, de tolerância. Não tem jeito. Vocês podem estudar mediunidade, doutrina espírita. Quer amar? Vai lá para fora. Vai lá para fora. E a gente só aumenta essa luz amando. O amor só se aprende
amando. Você pode ler livros de amor. Você pode fazer poemas de amor. Você pode assistir filmes de amor. Se não amar, o que fazer é entender que essa luz que você é, que eu sou, ela é pequenininha? É pequenininha. Pode aumentar? Pode, e nós estamos aumentando. A sua disposição de ir aí, agora, assistir a palestra, frequentar, já é uma disposição, assim como eu saía de perto do Chico, numa disposição de melhorar. Mas isso cabe a quem? Cabe a mim, cabe a você. Assim, Jesus é o sol do sistema solar, mas o sol não entra numa caverna. E essa luz que você tem, pequenininha, só essa luz é que pode iluminar um coração deprimido, uma alma triste por falta de fé, alguém que está sem vontade de viver. É esse amor aí que você tem, pequenininho, mas que dá para socorrer um coração. Você não veio para iluminar San Diego, não, não. Você não veio para iluminar sua família inteira, não, não tem jeito. Mas dá para iluminar um coração. Tá? E ao longo de 70, 80, 90 anos, dá para iluminar e marcar o coraçãozinho de alguém. Dá, dá. Imagine daqui 20, 30 anos, alguém chegar perto de você e dizer: sabe aquele dia que eu te encontrei na rua, eu queria me matar, eu falei tanta bobagem para você, você me abraçou e se dispôs a me matar. Eu nunca esqueci. Isso é ser luz, isso é ser sal. E Jesus não falou, você tem que ser uma usina de energia, você tem que ser um caminhão de sal. Não, não precisamos. A gente não consegue ser Chico Xavier, que de vez em quando desce uma luzinha lá do céu e vem aqui iluminar milhões de corações. Chico Xavier iluminou o Brasil. Que coisa, né? Que coisa. E será que a gente não consegue iluminar uma família, uma pessoa, alguém, um toque de amor, um conselho, um livro, um abraço em silêncio, enquanto todo mundo jogando pedras? Será que a gente não consegue oferecer um apoio do mundo? É isso que é esse recado que Jesus vem dizer do sal da terra e da luz do mundo. E até na didática, Jesus me impressiona. Porque ele poderia dizer, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ele poderia ter falado isso. Poderia, né? Olha, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ele poderia ter falado assim. Mas eu fico pensando, qual a razão dele ter dito o contrário? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu penso que nós temos que aprender a servir Jesus como o sal invisível, sem aparecer. Porque se a gente aprender assim, o dia em que a gente brilhar, nós não vamos brilhar com arrogância, com prepotência, porque a gente já terá aprendido a servir sem aparecer. Olhe os grandes do mundo, os poderosos, eles brilham, mas eles são como holofotes que cegam
muitas vezes pela arrogância, pela prepotência. Um Chico Xavier, como eu disse para vocês, ele não precisava dizer nada. Eu chegava perto dele, assim como milhões chegou perto dele, e não dizia nada. Chico não precisava falar nada, mas ele iluminava a alma da gente. Tamanha a sua humildade. Ele aprendeu a ser sal, para depois ser luz. Ele aprendeu a ajudar, socorrer, amparar e se esconder. Mas quem é que fez? Ninguém sabe. Quem é que ajudou essa entidade aqui? Ninguém sabe. O Chico mandava recursos, às vezes, sabe, para alguma entidade que ele recebia ajuda e repassava, e às vezes nem falava que era ele. E por mais que ele dissesse, eu sou um cisco, eu não sou nada, quem sou eu? Mostrando a sua humildade, ele brilhava intensamente. Não é? Então, ser sal da terra e ser luz do mundo é isso. É com as nossas pequenas atitudes, um gesto de amor, um livrinho, um bilhetinho, uma ligação. Olha, se você precisar, eu estarei aqui. Isso faz uma diferença muito grande, muito grande. Então, eu quero lembrar para vocês um fato. Há muito tempo atrás, pode, meu bem? Há muito tempo atrás, a netinha passando aqui. Há muito tempo atrás, a nossa casa tem 37 anos. E sempre, desde a sua fundação, como todas as casas aqui no Brasil, nós distribuímos cesta básica, né? Dentro da possibilidade da casa, dar 10 cestas, 20 cestas, isso não importa. E eu sempre preocupei em colocar uma caixinha de fósforo na cesta básica. Aí você vai falar, mas uma caixa de fósforo? É porque há 30 anos atrás o mundo era diferente e eu pensava, barraco não tem energia elétrica, então usa-se vela. E para acender a vela precisa do fósforo. E assim, sempre, até hoje, a gente coloca uma caixinha de fósforo, 2 caixinhas de fósforo na cesta básica. Há uns 30 anos atrás, olha como são as coisas, eu nunca esqueci desse fato. A gente distribuiu a cesta, fechei o centro, e de repente bateram lá na porta, eu fui, entendi, era uma senhorinha, magrinha, aquele rosto, olhos fundos, marcado pelas dificuldades e pela fome. Ela falou, eu fiquei sabendo que o senhor está dando cesta, eu vim buscar uma. Entra, pus ela para dentro, fui lá, arrumei uma cesta de alimentos. Quando eu fui colocar nos braços dela, ela não suportou o peso e eu tive que pegar de volta. Ela ia deixar a cesta cair. E eu falei, mas de onde a senhora vem? E ela falou o nome do bairro. Mas é do outro lado da cidade, mas é muito longe, muito longe. Claro que San Diego é uma cidade imensa, eu nem sei, saberia dizer o número de habitantes aí. Araguari, minha cidade, tem 120 mil habitantes. E esse bairro que ela falou é do outro lado da cidade, mas é muito longe. E ela não conseguia pegar a cesta, como conduzir. Eu perguntei para ela, como que a senhora vai levar? E ela disse, eu estou com fome, eu tenho que levar. E eu falei, olha, a senhora não vai conseguir. Pus ela dentro do carro, atravessei a cidade. Quando chegamos perto, eu comecei a perguntar, é aqui? Ela falou, não, pode ir, pode ir. Quando acabou a rua, é um dos bairros mais pobres da minha cidade, quando acabou a rua, eu perguntei, essa casinha aqui? Ela falou, não, não. Adentramos um caminho no meio do mato, gente, no meio do mato. Eu acho que quem é brasileiro aí sabe do que eu estou falando. Talvez o americano não tenha noção de uma favela, de uma cidade que tem barracos de verdade, né? Adentramos assim uns 50 metros
e chegamos num verdadeiro barraco de madeira. É uma miséria, uma pobreza imensa. E não, a porta não tinha porta, tinha um tecido. E era fim de tarde, começo de noite. E ela, entra, meu filho, entra para cá. A gente entrou. Eu acho que vocês conhecem fogão a lenha, né? Fogão a lenha. E tem aquela barra de ferro com 3 bocas, assim, para pôr as panelas, né? E ela começou a bater em volta, procurando o fósforo, e não tinha. Aí ela falou, ai meu Deus, eu não tenho fósforo. Eu falei, eu tenho. Ela falou, você tem fósforo? Eu falei, eu tenho. Aí eu fui lá para fora, porque lá fora estava mais claro. Abri a cesta, peguei o fósforo e um veio com um toquinho de vela, um palitinho de fósforo. Acendeu a vela, iluminou aquele barraco. Eu nunca esqueci disso. Um palitinho de fósforo. Então, a gente não consegue ser um sol, não consegue iluminar uma cidade, mas dá para iluminar um coraçãozinho, um barraco, alguém que está no escuro da dificuldade, do desprezo, da solidão, hospitalizado, abandonado, uma visita, um chocolate, um bilhetinho faz tanta diferença. Por isso Jesus disse, o sal da terra e a luz do mundo pode ser um palito de fósforo. Dá para iluminar alguém. Assim, meus irmãos, quando o nosso Senhor vem trazer essa mensagem, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ele está querendo nos convidar para que a gente dê sabor à vida das pessoas e para que a gente tente iluminar o coração das pessoas. É por isso que ele diz que não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, coloca no velador, ou seja, a luz que você é, que você já tem, não esconda não, não esconda não. Participe, ilumine, sabe? Se exponha. Nessa casa em que vocês estão aí, colabore, ajude no estudo. Olha, eu posso dar passe, sabe? Participe. Porque se nós todos nos omitirmos, quem vai fazer? Você dá passe? Não. E você? Não. Eu também não. Eu também. Então vamos fechar, ou então não vamos dar passe mais. Você dá palestra? Não. E você? Não. E você? Não, não, não. Então ninguém dá palestra, então vamos embora. Sabe? Então, coisinha pequena. A participação de cada um faz com que a luz esteja para todos nós. É um convite de Jesus. Participe, não se esconda. Se você tem dinheiro, colabore, sabe? Se você já se iluminou um pouquinho com a luz da doutrina, com o evangelho, fale um pouquinho só, já vai fazer com que as coisas melhorem. Então, esse é o nosso recado da tarde, e eu espero que eu tenha ajudado o seu coraçãozinho com vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, o maior tratado de alta ajuda que a humanidade já recebeu. E você vai perceber o quanto nós somos amados e valorizados. Então, que com a sua participação no mundo, o mundo tenha mais sabor e que seja mais iluminado esse mundo nosso. Nossa, que linda a fala do nosso querido Camilo. Muito obrigado. Nunca mais olhar para o sal da mesma maneira, né, gente? Olha só, quantas coisas, né, que a gente pode pensar. E eu acho que
principalmente a gente entender isso, né? Que nós somos esse sal da terra, essa luz do mundo, assim como todos que estão ao nosso redor. Né? A gente pensar que isso é a herança de Deus em cada um de nós. Então, muito obrigada, amigo Jamiro, por essa fala tão linda, com tantas reflexões, que a gente, como eu falei, nunca mais vai olhar o salto de outra maneira. E a gente vai, então, ter tanta coisa aí para pensar durante a semana e daqui para frente sobre isso que você nos trouxe hoje. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Ou a gente pode encerrar? Então tá. Então acho que está todo mundo refletindo. Podemos fazer a prece? Podemos fazer a prece final, por favor, Jamil. Vamos fazer a prece, então? Senhor Jesus, Senhor de nossas vidas, te agradecemos pelo teu evangelho divino, que nos apoia, nos incentiva, nos mostra o grande amor de Deus e o teu amor divino, Senhor, por todos nós. Gratidão eterna, Senhor, pelo teu evangelho de amor. Gratidão também por esta casa abençoada, que permanece aberta, com muita boa vontade, com muito amor, para os sonhos, iluminando vidas, levando o seu evangelho, Senhor, a todos que ali chegam em busca de conforto, de esperança. Obrigado, espiritualidade amiga, que sempre se faz presente, e que cada um de nós possamos ter o sal que dá sabor à vida das pessoas, que possamos ser a luz que ilumina os caminhos das pessoas, e assim o mundo se tornará melhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todos os males, hoje e sempre, Senhor. Assim seja. Muito bem. Quero agradecer, Cristina, muito obrigado pelo convite, e a todos vocês que participou aí conosco. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigada a você, Jamil, em nome da nossa casa. Obrigada. Até a próxima. Fica com Deus. Até. Deus quiser.